Começa agora mais um episódio de Uma Puxa a Outra e hoje temos aqui, recebendo novamente na nossa sala, um rostinho conhecido. Seja bem-vinda de volta, Adriana Calassi. Olá, obrigada, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, né? Eu acho que é um programa, assim, que traz muita coisa leve e, ao mesmo tempo, informações importantes aí, né? Então, quando fui chamada novamente, só alegria. E tem uma coisa muito interessante, né? Eu até comentei com a Juliana. Esse é um programa que eu já gostaria de fazer, né? Que é um programa que eu acho que é necessário. A gente vai falar aqui um pouco de recolocação profissional, de entrevista de emprego, de preparação de currículo, que é algo que a Adriana, né, manja muito mais do que a gente. Então, é algo que eu já queria trazer. Então, quando veio a oportunidade, falou, não, vamos chamar a Adri para falar sobre isso. Então, mais do que os papos aí leves que a gente geralmente, né, toca aqui no programa, a gente tem que trazer algo que é fundamental aí para 2025, com tanta pessoa no mercado, né, procurando recolocação, mudando de carreira, e até para quem está do outro lado, né, um empregador com tanta dificuldade em contratar aí pessoas qualificadas. Então é um prazer imenso recebê-la para dar essa aula aqui pra gente, Adri. Que bom, estou muito feliz mesmo. Então vamos lá, né, gente? Primeira perguntinha do dia. Hoje, além do currículo, muitas empresas valorizam comportamento, comunicação e até as redes sociais. Na sua opinião, o que realmente chama a atenção de um recrutador? Bom, são várias questões aí, né? Eu acho que ainda mais hoje em dia, né? Mas eu acho que a primeira seria a proatividade, né? Eu sempre penso que as pessoas, quando elas vão se candidatar a uma vaga, né, participar de uma entrevista, elas têm que ter uma atitude positiva, né? Porque problemas todo mundo tem. E aí quando você traz, né, de uma forma assim ruim nas entrevistas ou num processo como um todo, isso acaba prejudicando na evolução, né, da contratação mesmo, né, desse profissional. E a questão da proatividade e principalmente, eu acho que assim, buscar um conhecimento, melhorar suas habilidades, né, tanto técnicas quanto comportamentais, né, fazendo cursos, workshops, estudando, né, então isso para o recrutador é interessante quando você, na entrevista, percebe que a pessoa está buscando um conhecimento maior do que ela tem, né, dentro da área dela. Sim. Né? E também está presente em grupos, né, fazendo aí networking, né, quer dizer, ele vai sempre se relacionar com profissionais líderes, e nós temos aí plataformas, né, de profissionais, onde ele tem que estar presente, ele tem que ter essa visibilidade, né. E uma coisa que é importante é ele ter aí também a consciência de que ele sempre precisa evoluir. Ele sempre precisa trazer uma inovação, isso para a empresa que ele vai e para ele, né? Sim. Então, é entender quais são as limitações e onde ele pode usar as fortalezas dele e melhorar, né? Então, acho que é um pouco várias de tudo coisinhas. isso, né, num processo seletivo. E é claro que começa da onde? Do próprio currículo. Né? Eu ia perguntar sobre isso, né? Essa questão do preparo do currículo. Mandar um currículo ainda é suficiente? Como é que você acha que está isso, né, nesse momento? Olha, assim, os currículos, alguns que chegam até nós, né, na minha consultoria, às vezes a gente tem que ajudar a pessoa, né? Porque você não entende, ou ele usa muito de foto, né? Eu sempre oriento, né? Não coloca foto, né? Não tem necessidade, não precisa, né? Ninguém tem que estar vendo, né, quem você é para poder contratar. Isso é uma excelente questão que ela colocou, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Coloca ou não coloca foto? Não Aí coloca. Eu também não vejo necessidade também. Não coloca. Até porque... Você é modelo, é ator, é alguma coisa, né? Bem, né? Se a fisionomia for importar. Mas eu acredito que a gente acaba nem olhando. Eu, pelo menos, nem presto atenção. O que é importante é o conteúdo, é o que ele fez, né, na trajetória dele, né? Então, e às vezes o currículo é muito ruim, porque não traz aquilo, né? Ele traz um monte de frufru ali, né? Que hoje tem aí, que ele faz nesses sites, né? Canva, enfim, coisas assim, mas você não consegue identificar naquele currículo a experiência, né? A trajetória que ele teve. Podria, assim, e para quem não tem a experiência, para quem está começando no mercado de trabalho, como é que a gente deve montar, como é que a gente deve se expor?
porque não tenho trajetória, tô começando agora. Sim, é difícil. Então, geralmente são, por exemplo, estagiários, né, que ainda estão fazendo ou que não teve uma oportunidade, né, de trabalhar. Ele vai colocar, claro, né, as informações do que ele fez em termos de cursos, tudo que ele puder trazer, né, de projeto que ele desenvolveu dentro da escola, de um curso técnico, da faculdade, ele vai trazer de uma forma clara aquilo, para que se entenda que ele não tem uma experiência, mas que ele Tá buscando ele conhecimento, tá buscando né? conhecimento, né? Até porque a vaga de estagiário, a vaga para uma pessoa que não tem experiência, quem é o recrutador, né, que tá lá do outro lado, ele já tá na expectativa de que ele sabe que a pessoa não tem experiência. A gente tá contratando exatamente porque não tem experiência. Vivi, mas eu vou discordar, porque a gente vê vaga todos os dias, inclusive, né, no LinkedIn, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa, que tem estagiário, pré-requisito, 2 anos de experiência, você fala, meu Deus, Ah, e mas acontece muito, né? Exatamente isso. E o que a gente faz, né, quando o cliente, né, pede, eu falo, olha, o estagiário não tem que ter experiência. Ele é um livro aberto. Você vai ajudá-lo nesse desenvolvimento, né? E tem coisa melhor do que você Pegar uma pessoa desenvolver crua, dá uma delícia. e ele conseguir moldar de acordo com o que ele precisa. Mas é aquilo que você falou, Marla, olha, os estagiários, todas as vagas, praticamente todas, pedem alguma coisa de experiência. Isso tá um pouco equivocado dentro. Eu vejo como gestora, todas as vezes, inclusive, faço acordo com faculdade, dentro dos laboratórios, inclusive tenho acordo com as faculdades de mandar a gente lá de Maringá para vir para trabalhar nos laboratórios, porque é uma renovação do processo de desenvolvimento dos estudantes. Então, eu vejo que talvez isso esteja um pouco fora do que deveria ser o cordial, porque estagiário realmente não vai ter. Não são todas, né? Eu estou falando aqui de um modo geral, mas não são todas as empresas. Eu acredito que talvez até pela categoria da empresa, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que se forma e atuar no meu segmento é difícil. Por quê? Porque, assim, nada supera a experiência, né? O tanto de coisa que eu já passei durante os meus 22 anos de carreira, alguém que está chegando, eu tenho que ter no mínimo um tempo, é o que eu falo lá, a gente tem uma incubadora para que os novos assessores, as novas pessoas cheguem cruas, né? Eu prefiro, e aí a gente passar por um processo de realmente doutrina, ensinar, porque economia, gente, nada mais é do que fatos, né? As pessoas falam, é matemática. Não é matemática. Ela é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Sim. E como eu vou desenvolver isso dentro de um profissional que acabou de chegar? Então, a gente tem uma incubadora para preparar exatamente esse profissional e ele está totalmente apto para atender clientes. Mas é um processo. É um processo. E eu acredito que seja um processo muito bonito, inclusive. Adoro ver pessoas que vão se desenvolvendo. Olha, tenho pessoas dentro da empresa que começaram como estagiários e hoje são gestores dentro do laboratório. É o gestor de dentro do laboratório. Está dentro da empresa há mais de 10 anos. Então, começou como estagiário, entrou como aprendiz e olha só, hoje é um gestor, o meu braço direito dentro do laboratório. E dentro e fora também da empresa, né, Vivi? Então, porque eu acho que a função do empregador pro estagiário é também preparar ele para o mercado de trabalho. Certeza. Ainda que eu sei que é dolorido, né? Esse processo, mas é um caminho natural. Nem todo mundo. E tem até talentos que você fala, vai voar, porque o céu é o limite. Já tem potencial, né? Eu tenho até uma história para contar totalmente. Eu fui fazer exame de sangue. Normalmente a minha endócrina ela pede bastante sangue, né? Então são 14, 15, 16 tubos. E as meninas já me conhecem lá do laboratório que eu costumo fazer. E eu cheguei lá e aí chegou, Ju, a Juliana também, que é Ju também, tá começando hoje. Você deixa ela testar em você? Eu olhei assim. Falei, claro, na hora, assim. Aí fui e coloquei o bracinho. Minha veia é ótima. Foi uns 7 tubos. Do nada esse sangue começa a jorrar nela. E aí eu assim, ó, fica calma, Ju. E eu nervosa num nível assim. Quase desmaiando. Aí eu falei assim, Ju, vamos tentar o outro braço? E já com a voz trêmula, aí entreguei o outro braço pra ela testar. Porque assim, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, né? Que tá começando. Eu já comecei. Eu já precisei fazer algumas coisas, então você se colocar no lugar do outro para tentar realmente trazer, porque eu fico imaginando a ansiedade dessa geração nova, Adri,
Porque eles têm que falar inglês, eles têm que ter feito intercâmbio, eles têm que falar isso, têm que ter aquilo. É muita pressão, Ainda né? tá assim, Ju? Na minha época, assim, de entrada do mercado de trabalho, era, né, para quem queria trabalhar em São Paulo, né, como foi o meu caso, você tinha que falar inglês obrigatoriamente, não era algo que... Era mais importante falar inglês do que já ter concluído a faculdade. Verdade. E fazer o intercâmbio foi uma coisa que eu fiz, inclusive porque eu senti necessidade para conseguir, né, galgar aí uma trajetória, né, em empresas que eu gostaria numa empresa maior. Mas ainda tá assim, essa questão dessa exigência aí de... Quando a Adri me falou da educação continuada, é um dos meus princípios de educação financeira. Dentro dos meus princípios, a gente sempre tem que buscar a educação continuada. E até me chamou uma atenção, porque de fato hoje eu vejo que os profissionais, antes eu precisava fazer faculdade, e aí aquela faculdade era melhor avaliada do que outra, se eu tivesse duas, e essa aqui era melhor, o candidato seria escolhido dessa faculdade. Hoje eu não vejo mais isso, Dri. Eu não sei se isso de fato existe. Não, isso até diminuiu, né? Eu acho que, assim, a questão é mais assim, por exemplo, quando não se pede a experiência daquela determinada área, se pede assim, olha, precisa ter um Excel avançado, precisa conhecer tal sistema, plataforma, né? Que aí, indiretamente, a pessoa, ele tem que ter experiência, né, em alguma coisa, porque ele vai ter Excel da onde? Não é da faculdade, né? Então, acontece isso, mas a questão da faculdade realmente já diminuiu. Eu venho dessa época, onde você tinha que trazer pessoas de faculdade de primeira linha. Até porque, né, gente, a gente sofre um problema aqui na educação gigante no Brasil, né? A gente sabe que a linha de corte aí para a faculdade está cada vez pior, então, infelizmente, né, a gente acho que sofre um problema aí no Brasil todo da educação, desde ali da base, inclusive no ensino superior, e acredito que isso também tenha colaborado, né, com... Sim, já não tem mais essa exigência, até porque entende que pessoas que têm uma faculdade que não seja a primeira linha, às vezes vai muito melhor numa avaliação do que aquele que está numa faculdade. Mas assim, só pra gente concluir esse bloco, né, e aí já acho que já resume tudo, tanto de quem tá começando, de quem tá se recolocando e até de quem tá nessa transição de carreira. Você acha que esse posicionamento proativo é realmente o que faz a primeira diferença, né? Sim. É a principal característica que a gente avalia dentro do processo seletivo, né? Porque se ele não tem a questão técnica, se ele tem essa proatividade, ele vai atrás e ele vai conseguir. Então, se ele tem tudo aquilo ali, mas você percebe que a pessoa não tem uma energia, não está ali folgada, esperando, né? Vamos falar a palavra certa, é uma pessoa folgada, sabe? Pronto. Não adianta, não adianta. Ela não quer trabalhar, ela quer emprego, né? É o CLT Premium, que a gente já falou CLT aqui. Premium, a gente já falou sobre isso. Gente, o papo tá ótimo, a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, mercado de trabalho nos próximos blocos, então fica aqui com a gente que daqui a pouquinho tem mais. Voltamos e com uma pergunta que vai ser um pouquinho polêmica. Com 90 milhões de empreendedores, a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo revela que o Brasil está entre as 10 nações mais empreendedoras do mundo. Empreender é para todos ou alguém nasce empreendedor? Nasce empreendedor. Eu acredito que a gente tem as veias, né? Inclusive, falamos aí da proatividade, eu acredito que esse seja também um dos critérios do empreendedorismo, porque não é todo mundo que tem, estava falando um pouquinho antes aqui do programa, estômago. Quem é que tem estômago, principalmente para empreender no Brasil? Acredito que, inclusive, o Brasil é uma das maiores escolas de empreendedorismo em questão de prática mesmo. Você vai para fora, o nível de exigência em questões burocráticas é bem menor. Então, o Brasil forma muito empreendedores, alguns de sucesso, mas uma grande maioria no seu terceiro ano de empresas, existe um índice super alto de falência, né, das empresas no Brasil, até porque a gente começa... Endividadas também, começa e não sabe, né, o que tem que fazer. Então vai batendo cabeça, não entende de educação financeira, não entende que tem que gastar menos do que ganha, tira o dinheiro da empresa, joga para o particular para pagar as contas, vira ali uma lambança toda, e aí até entender o que tem que ser feito ou não ser feito,
já destruiu já o negócio. Né? Eu acho que assim, a gente tem todo um cenário, né? A gente tem um cenário de desemprego, o que gerou, né, essa onda de empreendedores. A gente tem um cenário aí de décadas, né, de pós-revolução industrial, e a gente entra ali nos anos 90, anos 2000, né, já uma mudança ali nos Estados Unidos, que a gente é muito impactado, e muda esse comportamento, né, porque acredito que todas nós aqui crescemos no mundo que você via, né, o empreendedor, a pessoa que tinha um negócio como alguém de sucesso, mais do que uma pessoa que trabalhava no CLT. Eu acho que criou-se uma expectativa muito grande, mas a gente tá com o mercado lascado, né, gente? Então, se quem tem conhecimento já tá tomando porrada, imagine você que está se aventurando. Mas eu também concordo que, assim, tem gente que de fato tem a ver empreendedora. E ela vai começar no ímpeto, ela vai começar a fazer, ela vai desenrolar e ela vai sofrer isso tudo que você falou, Vivi. Ela vai ver que ela pegou dinheiro do lugar errado, ela vai ver que tá tudo, né, fora dos pré-requisitos da lei, ela vai ter que enquadrar isso tudo, mas ela vai continuar e vai perseverar. O que acontece é que tem muita gente que quando esse ímpeto passa, a pessoa vê que ela não tem habilidades ali básicas. A pessoa, por exemplo, não sabe vender o próprio produto. E aí é onde vem aquela, poxa, mas eu não sirvo para isso, mas o mercado tá difícil, e cria-se essa grande ilusão. E não necessariamente, né, eu acho que as pessoas todo mundo tem que empreender. Eu acho que tem gente que tem perfil mesmo para ser empregado, para trabalhar como CLT, e pode galgar aí um bom cargo, um bom salário dentro disso. Eu acredito nas duas vertentes que você citou lá, porque a sociedade em si, ela foi praticamente empurrada para o empreendedorismo. Exato. Né? A gente passou por uma situação aí da pandemia que as pessoas perderam o emprego, e aí, o que eu vou fazer? Então, o trabalho informal, ele vem aumentando com o passar do tempo, porque no Brasil a carga de impostos, que a gente sabe que é extremamente alta, e eu até falo assim, existem países que a carga é até maior, mas a gente tem todo o resto de infraestrutura disponível, né? Então eu não me importaria pagar 50% do que eu ganho, mas ter saúde, ter segurança, ter educação, porque com certeza hoje seus custos são maiores do que 50%. Com certeza. Mesmo tendo uma alíquota de imposto de renda na pessoa física de 27,5%. Com certeza. Então a gente acaba pagando muito mais e não usufruindo de todo o restante que o mundo tem. Então, acho que a gente foi empurrado. E aí, como a gente não tem esses princípios estudados, ensinados na escola, é o que eu falo. Um médico se forma, ele é um empreendedor. Porque ele vai ter um consultório, ele vai precisar se vender. Um advogado, ele precisa fazer o seu marketing pessoal, ele precisa colocar. Então, isso é uma das batalhas para a inclusão, junto com a educação financeira ou com outros temas que eu acho que são extremamente importantes, porque não é só dar a cara a tapa. Acho que a gente precisa, sim, pessoas nascem, até tem um exemplo, tenho a Yasmin, uma viagem que eu fiz recente, era uma menininha que ela chegou cheia de pulseirinha para mim vender. Eu tirei uma foto dela e falei assim, vou te marcar na minha rede social, porque piquetuchinha de tudo e assim, super, e já tinha destino o valor das na veia, né? Quantos anos? Acho que ela tem 6 ou 7 anos no máximo. Assim, olha, Vivi, já querendo, já olhando, não, falando, nossa. Mas é interessante porque eu comecei a empreender, eu tinha 14 anos, né? E eu já vendia cosmético, vendia nessa época da gente, então era muito normal alguém trabalhar, não pode falar marca, né? Então, trabalhar nessas áreas de cosmético. E eu era a melhor vendedora do rolê. Eu ia vender em qualquer tipo de lugar, inclusive na favela. Minha mãe me levava lá, que tinha uma amiga que não sei o que, fazia limpeza de pele em todo mundo, fazia maquiagem nas pessoas para vender o produto. E eu era a melhor vendedora do negócio. E eu contava na que eu tinha uma caixa de sapato, revesti ela todinha, coloquei 4 negocinhos, né, pra fazer a divisória, e era meu caixa, e eu guardava os dinheirinhos ali, e comecei a fazer estoque com o que eu ganhava, daqui a pouco o guarda-roupa tinha virado um estoque de produtos, e aí eu tinha minha maletinha, eu fazia flyerzinho, ia entregar no semáforo pra vender, fazia bingo dentro de casa. Ela sempre foi. Ela sempre entendeu? Fazia chá de lingerie pra vender os produtos, e começava a fazer negócio. Era quando você começa, vai que vai. É isso. Mas tá na veia, Mas né? tá na veia, porque eu tô falando, quantos aninhos? 6 porque, anos? na verdade, eu acho que o empreendedorismo não é para todo mundo. Essa é uma opinião que eu tenho, né? Não que ele não possa ser desenvolvido, porque às vezes a pessoa passa anos fazendo
trabalhando, como, né, a Marla falou, CLT, e aí descobre uma coisa e fala, puxa, eu gosto daquilo e segue. Mas a gente percebeu que também, que foi isso, principalmente na pandemia, muita gente teve que se virar, mas como eu entrevisto muitas pessoas, eu vejo que também tem um momento da vida que elas acham que elas querem empreender, porque é uma vontade, né, de sair daquele. Não virou moda? Hoje sim, porque inclusive até a gente falando de curso, na própria faculdade eles também colocam muito isso na cabeça das pessoas, dos jovens, né, que estão saindo da faculdade, e eles saem sem ter passado por uma experiência nenhuma dentro de uma empresa. É terrível. E aí né? não sabe realmente administrar na parte de economia e tal. E aí, claro, quebra a cara. Por quê? Porque tem algumas características para empreender, que é resiliência, é você trabalhar no risco, é você ter aquela, sabe, persistência, e nem todo mundo tem todas as características que precisa ter. Às vezes vão aprendendo. E algumas pessoas que trabalham em empresa vão lá e empreendem. Aí depois eu falo, puxa, mas se você ficou esse período, eu tentei porque eu achei que ia empreender, mas volta. Por quê? Era essa uma pergunta que eu ia te fazer. Se tá tendo esse retorno, a pessoa teve essa pausa, foi para empreender e agora tá querendo voltar para o mercado. Sim, algumas sim, porque entende que o perfil dela é um perfil mais tradicional, de querer ter aquele salário no final do mês, os benefícios, e tá tudo bem, porque... Mas é algo que acho que como a gente falou, às vezes é uma coisa que todo mundo fala, você tem que empreender. Assim como algumas pessoas não querem voltar para o CLT, porque estão tentando empreender em alguma coisa, né? Então, mas, não sei, eu não acho que todo mundo tem, é muito difícil, Eu acho que você tem uma falsa ilusão de uma felicidade, né? Porque... Gente, eu posso até ser criticado que eu vou falar, trabalhar não é legal, entendeu? O tempo todo, você pode amar o que você faz, mas olha, faça o que você ama e nunca trabalhar na vida. Gente, que hipocrisia, quem criou isso? Era pra fazer... Eu gosto do que eu faço, trabalho até não querer mais. Não, tudo bem, você pode amar trabalhar, mas você tem outras mil coisas que você adora fazer. E aí, quando você é empregado, tá numa empresa, é natural que você vai ter conflito de interesses, vai ter vários problemas. E você vai ter outra escala de problemas se você empreender também. Então, não é que você só vai tocar uma escala de problemas para outra escala de problemas. Então, vem uma falsa ilusão. Ela até sabe fazer aquilo, né, que ela está se propondo a empreender, mas falta outras características que são importantes, que não é só aquilo. Então, ok, eu sei fazer bem, sei lá. O médico, né? O médico sabe ser médico, mas dificilmente ele vai ter uma característica de empreendedor, porque ele é um bom médico. Exato. Isso é um E problema. ele precisa de uma instituição por trás que faça essas coisas para ele. Ou seja, que ele chegue no hospital, que tem alguém lá que vai cuidar, que ele chegue, vai trabalhar, vai fazer operação e vai embora. Até porque ele vai ficar sendo, no empreendedorismo, ele fica 50% sendo médico e 50% sendo empreendedor. Então, administrando o próprio negócio. Então, ele deixa de ser médico para ter outras habilidades. Empresários, exatamente. Então, E aí ele precisa contratar pessoas. E às vezes ele não tem nem o fundamento para saber qual tipo de pessoa que ele precisa contratar para ajudar naquela situação. Porque uma das coisas que eu atendo muito cliente de pessoa jurídica, né? E a dificuldade hoje que todo mundo fala, Adri, não tem profissional. Acho que eu escuto isso quase todos os dias da minha vida. E assim, ao mesmo tempo eu vejo as pessoas que estão desempregadas e me dá uma... Como é que eu ligo essas pessoas nessas empresas? Porque assim... A gente não está entendendo o que está acontecendo. Não é? Porque primeiro, assim, eu não sei se as pessoas, elas estão querendo só ser CLT Premium mesmo, como a gente já falou aqui no programa, cheia de vantagens, ou se essas pessoas aqui querem os profissionais que nem eles sabem o que eles querem. Então eu fico nesse conflito. Tem os dois lados, né? E entra muito, eu até li isso na Você SA ontem, né? Que a contratação por cargo tá ficando para trás. Agora a contratação, eu vou até ler aqui, né? As empresas, elas querem saber o que você pode fazer por elas. Só que fica tão vago isso, você concorda? Que fica muito vago. O que você pode fazer por mim? Posso fazer 1 milhão de coisas. Mas aí fica um pouco indefinido, então... acredito que esteja mudando, mas a gente tem que ter uns parâmetros, né? É que eu acho que vão colocando coisas para ficar mais bonito, chamativo para trazer, sabe, as pessoas, porque não é o que ela pode trazer. Você vai colocar um advogado, uma pessoa que não tem a formação em direito para advogar, quer dizer, sabe, mais ou menos assim. Então, porque o que ela pode trazer, né? Tem, está se mudando muito nomenclaturas. Sim, verdade. Para poder ficar bonito, né? Não florear, e a pessoa se sente bem, porque ela não quer mais, às vezes, o próprio profissional, ele não quer ser tratado dentro daquela
função, daquela nomenclatura, aliás. Mas ele vai fazer aquilo. Então, a mesma coisa é um vendedor. Vendedor é vendedor, ele tem que vender. Mas aí, não, mas aqui ele tem... é representante comercial. Ele é um cara estratégico dentro da conta, mas ele vai lá no varejo, ele vai ter que vender lá o produto, e, enfim, tudo bem, né? Eu acho que não é desmerecendo essas questões, mas eu acho que está tendo muito isso para florear, para as pessoas se sentirem diferentes, né? Então, a gente está vivendo um momento assim. E vende-se isso, né? Eu acho que juntou aí, voltando para a rede social, né? A parte do marketing. É complicado, né? Porque vende-se essa gourmetização e é para atrair pessoas, não só para o empreendedorismo, mas também para cargos de trabalho. Acho que é um misto de tudo. Gente, o papo tá bom, mas a gente volta daqui a pouco. Fica com a gente. Voltamos com o Puxa do Insta. E o autor desconhecido diz: o networking pode te levar a salas que os diplomas não te levam. Ju, responde pra gente essa. Estamos aqui com uma profissional, mas eu vou dar minha visão, que qualquer coisa depois ela me corrige. Mas eu tenho absolutamente, total certeza que sim. Porque eu acho que, assim, eu posso falar pela minha própria experiência, né? Sempre tive atuação no mercado financeiro, sempre andei nos meios que eu deveria andar, né? Então, teoricamente, eu sempre trabalhei em São Paulo, em instituições de grande nome, de grande porte. Então, sempre fui construindo a minha carreira nesses pilares. E aí eu volto para nossa cidade, para Santos, e falo, e agora? Porque como é que eu vou conseguir falar com as pessoas que até ontem eram minhas vizinhas e hoje não são mais, porque se passaram 10 anos e eles não sabem mais nem quem sou. E aí eu me adentrei em grupos de network, inclusive eu e a Marla nos conhecemos em um, né? E eu tenho, nós três, inclusive, nós três se conhecemos. Até a Vivi, né? Exatamente. Sim. Então, assim, eu acredito que os grupos de network, a união das pessoas, a convivência, porque nós somos a média das 5 pessoas com que a gente convive, né? Então, se eu participo de... Juliana, ela é tão polêmica. Ela é tão polêmica, a gente tem que pegar um dia só para falar sobre essa fase. Talvez não seja bem assim, porque senão a secretária e o dono... Mas não é bem. Teremos um programa só para isso, né, Vivi? Só para falar sobre eu acho frases. Bom, eu defendo depois no programa, então. Mas, então, eu preciso estar em um grupo que eu admire pessoas, que eu quero ser igual a elas, que aquilo me traga motivação para eu conseguir construir a minha carreira. Então, eu acho que, sim, eu aprendo muito com os grupos que eu acabo participando. Eu também concordo. Inclusive, o network aqui da TV Cultura, eu acredito que trouxe muita positividade, conheci vocês. Verdade. Estou aqui, acredito, exatamente por conta dessa conexão. Porém, muita gente hoje reclama, né, da questão do network, mas acredito que tem o fator da proatividade, como a gente estava falando desde o começo. Então, pessoas que têm habilidades e estão dispostas a ajudar o próximo sem pensar o que o outro pode fazer por si, o crescimento é muito na exponencialidade, entendeu? Porque network tem a ver com isso, não é só sobre o quanto você consegue crescer a partir do que o outro consegue te prover, e mais ao contrário. Quanto você consegue prover ao outro, consegue ser útil ao outro, então a tua escala de crescimento. Então o network pode te fazer assim, como pode fazer assim também. Ou que sim. Vou te manter ali na linha. Exatamente um pouco o que eu penso, né? Eu acho que tem as duas questões. O network eu acho que assim, até para mim também, né, que vim de São Paulo, que não tinha muito isso, você trabalhava, né, o teu negócio muito isolado, sozinha, solitária. E aqui eu aprendi, né, quanto é importante, né, mas você tem que também ter uma base, né, você tem que trazer, porque se você não tiver o vazio dentro de você num grupo, você não contribui, você também não traz, não absorve, né, então eu acho que tem os dois lados, só por estar, né, porque eu já vi isso também, a pessoa tá ali, mas não tá. E aí até reclama, depois, mas eu participei e não tive retorno.
Tá, mas o que você fez por isso? É. Pode até ser que não tenha dado e você tenha trabalhado por isso, mas a gente encontra muito. Você tem que implorar para a pessoa trabalhar dentro do grupo de networking, né? E você está no network, num grupo certo, né? Assim, onde você também tem conexão com as pessoas, onde eu acho que tem grupos que você traz, tem questão de amizade, né? Que eu acho que a gente traz isso. E tem, claro, né? O propósito, né? Que é você entender o que o outro faz, levar o teu negócio, né? Fazer crescer aquele grupo, né? Como um todo. Eu acredito que tem uma. Eu acho que eu já até falei aqui no programa, mas até vindo aí da outra tema, né? Eu vi uma live da Maria Luísa Trajano na pandemia que ela fala uma frase assim: tem uma coisa que eu nunca deixei de ser, foi vendedora. Não importa se eu tô de conselheira da empresa, eu todos os dias acordo como vendedora. E aí, quando a gente fala de grupo de networking, você tá, né, você é o vendedor, lógico que você tá lá também para se conectar, né, com as pessoas, mas esse movimento de você também conectar outras pessoas, às vezes, né, nossos negócios não se encaixam, a gente não vai fazer negócio, mas esse movimento de você ir conhecendo pessoas e conectando os outros vai fazendo que você se torne relevante cada vez mais. Então, eu acho que é um movimento totalmente necessário, não só para você ser visto, mas também você mostrar que ali fora de rede social, fora daquele mundinho perfeito, você também existe, você também faz diferença. Então, eu acho que o networking, sim, ele é fundamental e mais do que para venda, para o relacionamento, porque as pessoas têm que se relacionar. E é esse que é o problema hoje, Mar. A dificuldade de se relacionar hoje é um problema social. Inclusive, eu mesma, como empresária, uma coisa que você citou, a gente vive muito nesse mundinho, a gente se isola muito, porque a gente tem tanta coisa para resolver, é tanta situação, é tanta coisa, que a gente vai se perdendo desse mundo nosso. E às vezes, sair para se relacionar, para estar nesses lugares, é um grande desafio. Porque é desconfortável. Não é legal, né? Não é, as pessoas colocam, não é natural, é difícil, gente. É difícil conversar com as pessoas, se entrosar. É nem primeiro dia de aula, né? Isso. Você chega na escola e ninguém se conhece, né? Você não conhece. Tem essa. Depois, lógico, você vai criando. Mas a proposta do networking nem é isso, né? Você ficar naquele grupinho de amizade. É justamente você conhecer pessoas, mas é difícil. Sempre se colocar nesse lugar desconfortável. E é desgastante, é cansativo. Você chega exausto depois de um network. Cara, parece que eu fui pra guerra depois de um network. Então, assim, às vezes você vai pra um evento, passa sexta, sábado, domingo no negócio, tem que conversar com um monte de gente, conhecer um monte de gente, se conectar com várias pessoas. Olha quanto de energia a gente tem que consumir, a gente gasta, a gente tem que doar, a gente tem que receber, às vezes recebe energia péssima de pessoas que realmente talvez o faria... Era melhor nem ter conhecido. Foi um desabafo agora. Mas acontece muito, Mas network é esse o processo. Sim. Então, eu acredito que é um processo de desenvolvimento humano. A gente vai pegando, né, a destreza de como faz, o tipo de fala que tem que ser falado. Você já vai criando, né, inclusive uma narrativa do tipo de conversa que conecta com um, tipo de história que se desenvolve. Então, é uma questão até muito processual do quanto você pratica. Hoje talvez seja mais fácil para mim, mas talvez no começo, sem dúvida nenhuma. Gente... Mas é um aprendizado, né? Porque até para você se colocar, né, ali, né? Então, dependendo do grupo que você tá, você tem que sair da tua zona, né, de conforto, daquele negócio que você acha, nossa, eu sou boa nisso, mas peraí, quando você tá no, você fala, não é só isso, né? Você tem que contar para todo mundo e não que você não acredite na sua verdade, né? Mas você tem que ter essa voz, porque é um lugar que te deixa, né? A gente já falou sobre síndrome da impostora aqui, te deixa um pouco inseguro, porque você vai ver, né, diferentes níveis de profissional e você vai ver pessoas também que são mais desenvoltas no falar, no agregar. Então, é um desafio muito grande, Aí né? você vê uma pessoa ali e fala, meu Deus, como ela fala bem, como ela tá ali e tal, né? E você fala, nossa. E aí é um momento, né, que a Vivi falou, pode ser algo ruim também, né? Você se colocar de uma maneira... Com certeza. Acho que é um grande desafio. Acredito que seja um desafio da nossa geração, que é o seu desenvolvimento de network. Porque pode subir, como pode descer. E aí, para concluir o tema, né, só vou falar aqui, né, uma opinião aqui, eu acho que a gente tem que ter verdade, né, quando a gente tem verdade no que a gente fala, a gente consegue se desenvolver e consegue
levar. Então, acho que o principal é isso. Mas vamos ao caderno de perguntas, que hoje ele tá diferente. Ele é um caderno de perguntas à la entrevista de emprego, assim, de uns 10, 20 anos atrás, Dris? Total. E aí a gente pode responder, assim, com coisas que vocês já responderam, pode responder com falas absurdas. E são perguntas aqui pra gente deixar uma coisa mais descontraída nesse final de programa. Então vamos para as minhas perguntinhas de entrevista de emprego. Vou começar com a Vivi. Como você se vê daqui a 10 anos? Olha, na revista como que é? Da Forbes, assim. Farmacêutica revoluciona a saúde natural no Brasil. Fiquem ligados. Aguardem. Você, Ju? Uau! Dri, na entrevista de emprego, cabe eu falar no seu lugar? Como assim? Com o entrevistador? Cabe? Ele vai gostar de ouvir isso? Sim. Ousada. Nossa. No seu lugar, né? Seria a minha resposta, então, pra minha... Você queria estar no lugar dela. De quem tá me entrevistando. Entendi. E você, Dri? Porque quando você fala onde você quer estar daqui a 10 anos, você fala, eu quero estar no seu lugar. É isso. Exato, que você fala pro gestor, né, da pessoa. Tá. Mas enfim, olhando o meu, né, já que a pergunta é para mim, eu gostaria de estar mais na minha empresa com uma evolução maior aí em termos de conhecimento, de equipes e crescer a classe, né, que é a minha empresa, estar aí no mundo afora, né? Acho que é o crescimento profissional. Exato. Complementando o que a Juliana falou, uma vez eu recebi, né, não foi na Cotton, foi numa empresa que eu trabalhava, e aí a gente recebia alguns currículos que tinha que disparar. E a entrevista era em inglês, a pessoa teve que escrever. E ela colocou I looking for a God position. E God good em inglês, né, é um O de diferença. Então, assim, ela queria a posição de Deus, né? Então, ela apenas queria ser Deus, né? Ela estava... Então, olha como é que são as coisas, né? Eu dei tanta risada com aquilo. Eu falei, gente, como a pessoa me faz uma entrevista de inglês e fala que tem o inglês avançado e escreve uma baboseira dessa, né? Mas, assim, falando de mim, hoje, né, trabalhando aí no social, eu gostaria muito, assim, de estar fazendo algo que realmente faça uma diferença na vida do maior número de pessoas, mas que ao mesmo tempo, né, me possibilite uma remuneração que faça eu ter meus gostos pessoais, porque não dá também, né, pra gente, né, ser hipócrita, falar, eu só, né, sou a Madre Teresa, enfim, eu acho que tem gente que tem essa vocação, não sou 100% eu, mas eu gostaria muito de alinhar esses ponteiros aí, de conseguir fazer alguma coisa que realmente fizesse diferença para as pessoas impactadas e ganhar dinheiro com isso aí paralelamente. Forbes, você SA. Aí eu tenho, não vai dar para fazer todas as perguntas, né, mas eu acho que essa é a pior de todas. Qual é o seu maior defeito, como você lida com ele? Gente, era a moda, não sei se pra vocês, né? Eu sou muito perfeccionista. Eu ia falar eu, nossa, odeio errar, nossa. Meu, gente. Olha, gente, é real, eu sou muito ansiosa, então por isso eu procrastino coisas. Mas me contratem. E vocês, meninos, que vocês respondem pra essa aí do defeito? O que é o certo? Não perguntam mais isso, né, Dri? Olha, não, na verdade essas perguntas nem pode né, mais, gente? né? Graças a Porque Deus. assim, primeiro, né, o tempo, você não sabe onde a pessoa vai estar, porque as coisas são tão dinâmicas, né? Ela muda de mês em mês, né, na verdade. É verdade. Né? Então não tem como. Eu ia falar, daqui 10 anos queria ser madame, né? Mas tudo bem, né? Pode Senão falar, fica, todas nós. senão fica assim, né? Queria ser uma madame. Quer estar gravando aqui em Nova York, né? E só depois no em Bali. Londres, pode ser. Mas, enfim, desculpa a pergunta. A pergunta era do defeito. Do defeito? Eu acho que é ansiedade. É ansiosa. Eu sou ansiosa. Acho que somos, né? Acho que vivemos numa sociedade ansiosa. Eu sou né? ansiosa. Estamos cada vez mais sendo forçados a ser ansiosos, né? Tem uma coisa, né, que eu gosto muito de falar, é que a gente não suporta mais o tédio. A gente não consegue mais viver no tédio. Então, se você tá parado 2 segundos aqui, não tá fazendo nada, você já pega o celular pra se entreter com alguma coisa. A gente tem necessidade de dopamina o tempo inteiro. E o tédio, ele é bom também, né? Nossa, necessário. Necessário. Mas eu mesma responderia, eu não tenho defeitos. Sou uma pessoa. Eu tenho 0 defeitos, me amem. Desculpa. Gente, olha, quem disse que nós 4 não iríamos falar muito, né?
Então eu tô aqui agora para puxar o encerramento do programa, agradecer, Adri, pela presença de novo. Foi, nossa, uma alegria imensa. Eu acho que o programa, ele foi muito enriquecedor para quem está assistindo, para quem está aí nessa posição de estar procurando aí a recolocação. E já deixo o convite aí para estar em todos os nossos eventos. A Adri é nossa parceira aí desde o início, né, do Uma Puxa a Outra, nossa amiga, pessoa que apoiou, teve ali do lado, e a gente conta com você sempre, inclusive para projetos futuros, que em breve teremos novidades. Estou total à disposição. Ai, que maravilhoso. Então tá bom, gente. Uma Puxa a Outra se encerra por aqui hoje. Fica com a gente todos os domingos. Até o próximo. Tchau, tchau.